Olá, queridos ouvintes. Sejam muito bem-vindos a mais uma história aqui no canal. Hoje eu trago para vocês uma narrativa que vai mexer profundamente com os seus corações. Vamos conhecer Gabriel, um homem de 30 anos que construiu um império, mas que carrega um segredo que poucos imaginam. E Isabela, uma mulher que a vida colocou em caminhos difíceis, mas que nunca perdeu a esperança de dias melhores. Quando esses dois se encontram numa noite de tempestade, algo mágico começa a nascer entre eles. Mas nem tudo são flores. Existe alguém que fará de tudo, absolutamente tudo, para impedir essa união. E quando digo tudo, vocês vão entender o que realmente significa determinação e até onde uma pessoa pode ir quando está cega pelo preconceito. Muito obrigado a todos que sempre acompanham nossas histórias, que deixam seus comentários carinhosos e compartilham com amigos e familiares. Se você ainda não faz parte da nossa família, se inscreva no canal agora para não perder nenhuma das próximas histórias emocionantes que estão por vir. E me contem aqui nos comentários, de qual cidade vocês estão nos ouvindo hoje? Adoro saber de onde vem o carinho de vocês. Agora relaxem, porque nossa história está começando. Gabriel Mendes acordou naquela segunda-feira como sempre acordava nos últimos 10 anos, sozinho. O despertador tocou às 5:30 da manhã, e ele se levantou da cama king size, que ocupava apenas um lado, olhando pela janela do 23º andar de seu apartamento. A cidade de São Paulo ainda dormia, mas ele já estava de pé, preparando-se para mais um dia à frente da empresa que construiu com tanto suor. Aos 30 anos, Gabriel tinha tudo o que a maioria das pessoas sonhava ter: dinheiro, sucesso, reconhecimento no mundo dos negócios. Mas quando olhava no espelho todas as manhãs, via apenas um homem vazio, que não sabia o que era sentir o toque carinhoso de uma mulher ou o calor de um abraço sincero de alguém que o amasse de verdade. Enquanto tomava seu café da manhã sozinho na mesa de jantar que comportava 8 pessoas, Gabriel se lembrava de como chegou até ali. Sua mãe, Dona Márcia, sempre foi uma mulher de pulso firme e ideias muito claras sobre como criar um filho. Desde pequeno, ela o mantinha longe de qualquer tipo de relacionamento que pudesse desviar o foco dos estudos e dos negócios. Mulher é distração, meu filho. Você precisa se concentrar em construir seu império primeiro. Depois a gente pensa nisso, ela sempre dizia. Gabriel obedecia, como sempre obedeceu a tudo que sua mãe falava. Na escola, quando as meninas se aproximavam, ele ficava vermelho e saía correndo. Na faculdade, era o mesmo comportamento. E agora, aos 30 anos, ele se dava conta de que não sabia nem como conversar direito com uma mulher que não fosse sua secretária ou parceira de negócios. A rotina de Gabriel era sempre a mesma: acordar cedo, ir para o escritório, trabalhar até tarde da noite e voltar para casa. Nos fins de semana visitava a mãe ou ficava em casa lendo relatórios e pensando em novos projetos. Sua vida social se resumia a Carlos, seu melhor amigo desde a infância, que era praticamente a única pessoa no mundo que conhecia o verdadeiro Gabriel. Carlos sempre tentava convencê-lo a sair, conhecer pessoas, viver um pouco, mas Gabriel sempre encontrava uma desculpa. No fundo, ele sabia que tinha medo. Medo de se expor, medo de não saber como agir, medo de descobrir que era tarde demais para aprender sobre o amor. Naquela tarde, enquanto assinava contratos em seu escritório no centro da cidade, Gabriel parou na frente da janela e ficou observando a movimentação lá embaixo. Casais caminhavam de mãos dadas pela calçada, alguns se beijavam nos semáforos, outros riam juntos enquanto tomavam café nas mesas dos restaurantes. Uma sensação estranha tomou conta do peito dele, uma mistura de inveja e tristeza que ele não conseguia explicar. Como será que é? Pensou consigo mesmo. Como será que é acordar do lado de alguém que você ama? Como será que é dividir os sonhos, os medos, as alegrias com outra pessoa? Gabriel balançou a cabeça, tentando afastar esses pensamentos. Sua mãe sempre dizia que ele não precisava de ninguém, que ele era forte e independente. Mas naquele momento, olhando para toda aquela vida acontecendo lá embaixo, ele se sentia o homem mais solitário do mundo. Quando Carlos ligou no final da tarde perguntando se ele queria sair para tomar uma cerveja, Gabriel quase disse não, como sempre fazia. Mas algo diferente aconteceu. Talvez fosse a melancolia daquela tarde, talvez fosse o cansaço de sempre fazer a mesma coisa, mas ele aceitou. Está bem, Carlos, vamos sim. Carlos ficou tão surpreso que pediu para Gabriel repetir.
achando que tinha ouvido errado. Uma hora depois, os dois estavam sentados num bar no centro da cidade, e Carlos não perdia tempo em tentar entender o que estava acontecendo com seu amigo. Gabriel, você está diferente. O que foi que aconteceu? Perguntou Carlos, bebericando sua cerveja e observando o rosto preocupado do amigo. Gabriel suspirou fundo antes de responder. Carlos, você acha que eu sou estranho? Você acha que tem algo errado comigo? A pergunta pegou Carlos de surpresa, e ele demorou alguns segundos para processar o que estava ouvindo. Por que você está me perguntando isso, cara? Você é meu melhor amigo. Eu te conheço desde que a gente tinha 10 anos, respondeu Carlos genuinamente preocupado. Gabriel olhou em volta, verificando se ninguém estava ouvindo, e então se inclinou para mais perto do amigo. Carlos, eu nunca estive com uma mulher, de verdade. Nunca beijei direito, nunca dormi com ninguém, nunca nem segurei a mão de uma mulher que não fosse minha mãe ou uma cumprimento de negócios. As palavras saíram aos borbotões, como se tivessem estado presas no peito dele por anos. Carlos arregalou os olhos, não de julgamento, mas de surpresa genuína. Ele sabia que Gabriel era tímido, mas não imaginava que a situação fosse tão séria. Gabriel, cara, isso não é problema nenhum. Cada pessoa tem seu tempo, seu ritmo. O importante é que você está percebendo isso agora e pode fazer algo a respeito se quiser. Gabriel sentiu um alívio imenso ao dividir aquele segredo que carregava há tanto tempo. Pela primeira vez na vida, ele estava falando sobre seus medos, suas inseguranças, suas vontades mais profundas com alguém que não ia julgar ou tentar controlar suas decisões. Carlos pediu mais 2 cervejas e ficou ouvindo enquanto Gabriel desabafava sobre todos os anos de solidão, sobre como se sentia diferente de todos os outros homens da idade dele, sobre como tinha medo de que fosse tarde demais para aprender a amar e ser amado. Você sabe o que eu acho? Disse Carlos depois de um longo silêncio. Eu acho que você passou a vida toda fazendo o que os outros esperavam de você. Talvez seja a hora de fazer o que o seu coração está pedindo. Gabriel olhou para o amigo com uma expressão entre esperança e medo. Pela primeira vez em muito tempo, ele sentia que talvez, apenas talvez, ainda houvesse tempo para descobrir o que era viver de verdade. Isabela Santos ajeitou o casaco fino sobre os ombros enquanto caminhava pelas ruas do centro de São Paulo. Era uma terça-feira fria de julho, e ela sentia o vento cortante passar por entre os prédios, fazendo com que se encolhesse ainda mais dentro da roupa que não era suficiente para protegê-la do frio. Aos 26 anos, Isabela carregava nos olhos uma mistura de cansaço e determinação que poucas pessoas da idade dela conheciam. Ela não escolheu aquela vida, mas aprendeu a sobreviver nela com dignidade, sempre mantendo a esperança de que um dia as coisas iam ser diferentes. Enquanto andava pela calçada, cumprimentando outras meninas que também estavam trabalhando naquela noite, Isabela pensava no quanto sua vida tinha mudado nos últimos 3 anos. Ela ainda se lembrava da menina sonhadora que era, da estudante dedicada que sempre tirava notas altas e que sonhava em fazer faculdade de administração para abrir seu próprio negócio um dia. A vida de Isabela mudou completamente quando seu pai sofreu um derrame aos 52 anos. De uma hora para outra, o homem que sempre foi o sustento da família se tornou uma pessoa que precisava de cuidados constantes. Sua mãe, Dona Rosa, tentou trabalhar como faxineira e cuidar do marido ao mesmo tempo, mas o dinheiro nunca era suficiente para pagar os remédios caros, as consultas médicas e ainda manter a casa funcionando. Isabela tinha 2 irmãos mais novos, Pedro, de 15 anos, e Ana, de 12, que precisavam continuar estudando. Quando a situação ficou insustentável, ela tomou a decisão mais difícil da sua vida. Mãe, eu vou dar um jeito de conseguir dinheiro. Vocês não vão passar necessidade, eu prometo. Dona Rosa chorou muito naquele dia, sabendo que sua filha mais velha estava disposta a sacrificar seus próprios sonhos para salvar a família. Mas Isabela já tinha decidido. Ela não ia deixar seus pais passarem fome ou seus irmãos abandonarem os estudos. No início, Isabela tentou trabalhos convencionais. Ela foi recepcionista, vendedora, garçonete, mas nenhum emprego pagava o suficiente para cobrir todas as despesas da família. Foi quando conheceu Camila, uma menina da idade dela que trabalhava nas ruas e que, vendo o desespero de Isabela, explicou como as coisas funcionavam. Olha, Isabela, eu sei que não é fácil,
Mas se você realmente precisa de dinheiro rápido, essa é uma opção. Você não precisa fazer nada que não queira. Você escolhe com quem fica e pode ganhar em uma noite o que ganhava em um mês nos outros trabalhos. Isabela passou 2 semanas pensando, chorando, se debatendo internamente antes de tomar a decisão. Quando finalmente desceu para as ruas pela primeira vez, suas mãos tremiam tanto que ela mal conseguia segurar a bolsa. Mas quando pensava no pai doente, na mãe exausta e nos irmãos que precisavam dela, encontrava forças para continuar. 3 anos se passaram desde aquela primeira noite terrível, e Isabela tinha aprendido a se proteger tanto fisicamente quanto emocionalmente. Ela estabeleceu regras claras para si mesma: sempre usar preservativo, nunca usar drogas, nunca aceitar clientes violentos ou que a desrespeitassem, e sempre lembrar que aquilo era temporário. Em casa, ninguém sabia exatamente como ela conseguia tanto dinheiro. Ela contou para a família que estava trabalhando como garçonete em um restaurante que pagava muito bem e que fazia muitas horas extras. A mãe às vezes desconfiava, perguntando por que ela sempre chegava tão tarde e por que nunca podia visitá-la no trabalho, mas Isabela sempre encontrava uma desculpa. O importante era que agora seu pai tinha os melhores remédios. Sua mãe não precisava mais se matar de trabalhar. Pedro estava no 2º ano do ensino médio e Ana era uma das melhores alunas da turma dela. Isabela guardava todo o dinheiro que conseguia em uma conta secreta, que abriu especificamente para realizar seu sonho. Ela queria juntar o suficiente para abrir uma pequena loja de roupas femininas, algo que sempre foi seu sonho desde adolescente. Ela tinha talento para combinar peças, sabia o que ficava bem em cada tipo de corpo e sempre imaginou como seria ter seu próprio negócio, ser independente de verdade, não depender de ninguém para sobreviver. Só mais 1 ano, ela sempre se dizia. Só mais 1 ano trabalhando nisso e vou ter dinheiro suficiente para começar minha loja. Aí eu saio dessa vida e nunca mais volto. Era essa esperança que a mantinha firme, que a fazia acordar todas as noites e sair de casa mesmo quando estava cansada, mesmo quando chovia, mesmo quando tinha vontade de desistir de tudo. Naquela terça-feira específica, Isabela estava tendo uma noite difícil. Um dos clientes foi grosseiro com ela, tentando forçá-la a fazer coisas que ela não queria, e ela teve que ser firme para se impor. Depois disso, ela ficou andando pela rua por quase 2 horas sem conseguir nenhum outro cliente, e começou a ficar preocupada, porque precisava levar dinheiro para casa. Sua mãe tinha comentado no dia anterior que o remédio do pai estava acabando, e ela sabia que precisava comprar a cartela nova nos próximos dias. Enquanto caminhava sob a garoa fina, que começou a cair por volta das 10 da noite, Isabela se abrigou embaixo da marquise de uma loja fechada e ficou observando o movimento das ruas. Ela sempre foi muito observadora, e uma das coisas que mais a chamava a atenção era como as pessoas viviam suas vidas. Casais apressados voltando do trabalho, grupos de amigos saindo dos bares, famílias caminhando juntas. Às vezes, ela se perguntava como seria ter uma vida normal, poder sair na rua sem que ninguém a julgasse, poder contar para todo mundo qual era seu trabalho de verdade, poder namorar alguém sem ter que esconder quem ela realmente era. A chuva começou a ficar mais forte, e Isabela percebeu que ia ter que procurar um lugar mais protegido para esperar passar. Ela estava pensando em voltar para casa mais cedo quando um homem se aproximou dela de forma agressiva. "Ei, gatinha, quanto você cobra?" perguntou ele com um hálito forte de álcool e uma postura que imediatamente deixou Isabela alerta. Ela conhecia esse tipo de cliente, sabia que poderia ser perigoso, então tentou ser educada, mas firme. "Desculpa, mas hoje eu já estou indo embora." O homem não gostou da resposta e começou a insistir, segurando o braço dela com força. "Não seja difícil, menina. Eu tenho dinheiro. Você precisa trabalhar." Isabela tentou se soltar, mas ele apertou ainda mais. Foi nesse momento que ela percebeu uma figura se aproximando na chuva, alguém que ela não conhecia, mas que parecia estar vindo na direção deles. Ela não sabia ainda, mas aquele encontro na chuva ia mudar sua vida completamente. Gabriel tinha saído do escritório mais tarde que o normal naquela terça-feira. A conversa com Carlos no dia anterior tinha deixado sua cabeça fervilhando de pensamentos, e ele não conseguiu se concentrar direito no trabalho durante todo o dia.
Por volta das 10 da noite, quando finalmente decidiu ir embora, uma chuva fina começou a cair sobre a cidade. Ele estava caminhando em direção ao estacionamento onde deixava seu carro quando ouviu vozes alteradas vindas de uma rua lateral. Normalmente, Gabriel evitava qualquer tipo de confusão ou problema na rua, mas algo naquela noite o fez parar e prestar atenção no que estava acontecendo. Talvez fosse a conversa com Carlos, talvez fosse o fato de estar se questionando sobre sua própria vida, mas ele sentiu uma necessidade estranha de ver o que estava acontecendo ali. Quando Gabriel se aproximou da esquina, viu um homem grande e aparentemente bêbado segurando o braço de uma mulher jovem com força excessiva. A mulher tentava se soltar, falando de forma educada mas firme que queria ir embora, mas o homem insistia, apertando ainda mais o braço dela. "Eu disse que tenho dinheiro, menina. Para de ser difícil e vamos logo resolver isso", disse o homem com voz pastosa e agressiva. Gabriel sentiu algo que nunca tinha sentido antes na vida, uma raiva profunda e um instinto protetor que ele nem sabia que existia dentro dele. Sem pensar duas vezes, e ignorando completamente o fato de que nunca tinha se envolvido em nenhuma briga ou confusão na vida, ele se aproximou dos dois. "Ei, você não está vendo que ela não quer falar com você?", disse Gabriel, tentando fazer a voz soar mais firme do que realmente se sentia por dentro. O homem olhou para ele de cima a baixo, claramente avaliando se valia a pena brigar ou não. Gabriel não era um homem pequeno. Tinha 1,80 m de altura e se mantinha em forma na academia, mas também nunca tinha brigado com ninguém na vida. Felizmente, o homem bêbado deve ter percebido que a situação estava ficando complicada demais e que talvez não valesse a pena insistir. "Essa menina não vale todo esse trabalho mesmo", resmungou ele, largando o braço de Isabela e se afastando pela rua, tropeçando ligeiramente enquanto caminhava. Isabela ficou parada por alguns segundos, massageando o braço onde o homem tinha apertado e olhando para Gabriel com uma expressão de surpresa e desconfiança. Ela estava acostumada com todo tipo de homem, mas nunca tinha visto ninguém se meter numa situação daquelas para defendê-la sem querer nada em troca. "Obrigada", ela disse baixinho, ainda meio chocada com o que tinha acontecido. Gabriel percebeu que ela estava tremendo e não sabia se era de frio, de medo ou de alívio. A chuva estava ficando mais forte e os dois estavam se molhando embaixo da marquise pequena, onde estavam se abrigando. "Você está bem? Ele machucou você?", perguntou Gabriel, genuinamente preocupado. Isabela olhou para ele mais atentamente e percebeu que não parecia com nenhum dos homens que ela conhecia nas ruas. Ele estava vestido com um terno caro, mas amassado pela chuva, tinha uma expressão sincera no rosto e parecia realmente preocupado com o bem-estar dela, sem segundas intenções. "Estou bem, foi só um susto. Obrigada mesmo por ter me ajudado", respondeu ela, tentando organizar os cabelos molhados pela chuva. Gabriel ficou alguns segundos sem saber o que dizer, olhando para aquela mulher que tinha algo diferente, algo que ele não conseguia explicar. Ela era bonita, isso era óbvio, mas havia algo mais. Talvez fosse a forma como ela se portava, com dignidade mesmo numa situação difícil. Ou talvez fosse simplesmente o fato de que Gabriel nunca tinha estado tão perto de uma mulher desconhecida na vida. "A chuva está ficando forte. Você quer que eu te leve em algum lugar? Meu carro está ali no estacionamento", ofereceu Gabriel, apontando na direção de onde tinha vindo. Isabela hesitou. Ela sabia que aceitar carona de estranhos podia ser perigoso, mas alguma coisa naquele homem a fazia sentir que podia confiar nele. Talvez fosse o fato de ele ter a defendido sem pedir nada em troca, ou talvez fosse a forma genuína como ele falava, mas ela decidiu aceitar. "Está bem, obrigada. Minha casa fica na zona leste." Enquanto caminhavam em direção ao carro de Gabriel, os dois ficaram em silêncio, cada um processando o que tinha acabado de acontecer. O carro de Gabriel era um sedã preto, discreto, mas claramente caro. Ele abriu a porta para Isabela entrar, um gesto que a deixou ainda mais surpresa. Dentro do carro, protegidos da chuva, os dois se olharam pela primeira vez direito. Gabriel ligou o aquecedor e ofereceu um lenço para Isabela secar o rosto. "Como você se chama?", perguntou ele, tentando quebrar o silêncio enquanto ajustava o retrovisor. "Isabela. E você?", "Gabriel. Gabriel Mendes." Ela repetiu o nome mentalmente, achando que combinava com ele. Havia algo de gentil naquele nome, assim como na pessoa que estava dirigindo. Durante o caminho até a casa de Isabela, os dois começaram a conversar timidamente.
Gabriel perguntou se ela trabalhava na região, e Isabela respondeu de forma vaga que sim, sem entrar em detalhes. Ele contou que tinha uma empresa de tecnologia e que estava voltando do trabalho quando a viu. A conversa foi fluindo naturalmente, e Isabela ficou surpresa ao perceber como era fácil falar com Gabriel. Ele não fazia perguntas invasivas, não tentava impressionar com dinheiro ou conquistas, simplesmente conversava como se eles fossem velhos conhecidos. "Você sempre fica até tão tarde no trabalho?" perguntou Isabela, genuinamente curiosa. "Ultimamente, sim. Não tenho muito mais o que fazer mesmo", respondeu Gabriel, e Isabela percebeu uma tristeza na voz dele que a fez querer saber mais sobre sua história. Quando chegaram perto da casa de Isabela, ela pediu para ele parar algumas quadras antes. "Pode deixar aqui mesmo, está ótimo." Gabriel estacionou o carro e os dois ficaram alguns segundos em silêncio, como se nenhum dos dois quisesse que aquele encontro acabasse. "Ah, Isabela, eu sei que a gente mal se conhece, mas posso perguntar uma coisa?" Ela assentiu com a cabeça. "Você está bem? Digo, além do que aconteceu hoje. Você parece, não sei, como se estivesse carregando um peso muito grande para uma pessoa só." A pergunta pegou Isabela de surpresa. Fazia muito tempo que alguém demonstrava preocupação genuína com ela, que perguntava como ela estava de verdade. Por um momento ela teve vontade de contar tudo, de desabafar sobre sua família, sobre as dificuldades, sobre como se sentia perdida às vezes, mas se controlou. "Estou sim, obrigada por perguntar, e obrigada novamente por hoje." Ela abriu a porta do carro, mas antes de sair se virou para Gabriel. "Gabriel, posso te pedir um favor? Se você me ver por aí de novo, não precisa fingir que não me conhece. Você foi muito gentil comigo hoje." Gabriel sorriu, e Isabela percebeu que era a primeira vez que o via sorrir desde que se conheceram. "Claro que não vou fingir. Na verdade, eu esperava encontrar você de novo." Isabela saiu do carro com o coração batendo de uma forma que não sentia há muito tempo, sem saber ainda que aquele encontro casual na chuva ia transformar a vida dos dois para sempre. Gabriel não conseguiu parar de pensar em Isabela durante os próximos 3 dias. Ele tentou se concentrar no trabalho, nas reuniões, nos relatórios que precisava analisar, mas sua mente sempre voltava para aquela terça-feira chuvosa e para a mulher que ele tinha ajudado. Havia algo na forma como ela falava, na dignidade que mantinha mesmo numa situação difícil, que o deixava intrigado. Ele nunca tinha sentido aquela necessidade de conhecer melhor uma pessoa, de saber mais sobre sua história, seus sonhos, seus medos. Na quinta-feira à noite, Gabriel se pegou dirigindo até a região onde tinha encontrado Isabela, sem nem mesmo admitir para si mesmo que estava procurando por ela. Ele estacionou o carro numa rua próxima e ficou caminhando pela área, fingindo que estava apenas dando uma volta. Mas seus olhos procuravam por ela em cada esquina. Quando finalmente a viu, Gabriel sentiu o coração acelerar de uma forma que nunca tinha experimentado antes. Isabela estava parada embaixo de uma marquise, olhando para o celular, e parecia mais bonita do que ele se lembrava. Ela usava um vestido azul escuro e um casaco fino, e mesmo de longe, Gabriel conseguia perceber a elegância natural que ela carregava. Ele ficou parado por alguns minutos, sem coragem de se aproximar, pensando no que ia dizer, como ia justificar estar ali. Foi Isabela quem o viu primeiro e acenou com a mão, sorrindo de uma forma que fez o estômago de Gabriel dar uma volta. Ele se aproximou tentando parecer casual, como se encontrá-la ali fosse pura coincidência. "Oi, Gabriel, que surpresa te ver por aqui", disse Isabela, e havia uma genuína alegria na voz dela ao vê-lo. "Oi, Isabela. Na verdade, eu estava voltando do trabalho e pensei em passar por aqui para ver se te encontrava. Queria saber se você estava bem depois daquela situação de terça-feira." Gabriel sabia que a desculpa não era muito convincente, mas Isabela não pareceu se importar. Na verdade, ela ficou tocada pelo fato de ele ter se preocupado o suficiente para voltar e procurar por ela. "Que gentil da sua parte. Estou bem, sim, obrigada. Na verdade, você chegou numa boa hora. Estava começando a fazer frio aqui fora." Gabriel olhou ao redor e percebeu que realmente estava esfriando e que Isabela parecia estar esperando alguma coisa. Ele não entendia exatamente qual era o trabalho dela, mas percebia que envolvia ficar na rua à noite, e isso o preocupava. "Isabela, você quer tomar um café? Tem uma padaria ali na esquina que fica aberta até tarde. Assim você se aquece um pouco."
Isabela hesitou por um momento. Ela sabia que se saísse dali, perderia possíveis clientes e precisava do dinheiro para comprar o remédio do pai no dia seguinte. Mas havia algo em Gabriel que a fazia querer conhecê-lo melhor. Algo que despertava uma curiosidade que ela não sentia há muito tempo. Pode ser, mas só por alguns minutinhos. Na padaria, sentados numa mesa pequena no fundo do estabelecimento, os dois começaram a conversar de verdade pela primeira vez. Gabriel pediu 2 cafés com leite e algumas coxinhas, insistindo para que Isabela comesse alguma coisa, porque notou que ela parecia estar com fome. "Você trabalha sempre nessa região?" perguntou Gabriel, tentando entender melhor a vida dela sem ser invasivo. Isabela escolheu as palavras com cuidado. "Trabalho sim, mas não é um trabalho fixo. É mais freelance, sabe? Alguns dias tenho mais movimento, outros dias menos." Gabriel assentiu, mesmo não entendendo completamente, mas respeitando o fato de ela não querer dar detalhes. Isabela, por sua vez, estava fascinada pela forma como Gabriel conversava. Ele era educado, respeitoso e tinha uma inocência no olhar que ela raramente via nos homens que conhecia. "E você, Gabriel? Como é trabalhar com tecnologia? Deve ser interessante." Gabriel sorriu e começou a contar sobre sua empresa, sobre como tinha começado pequeno e crescido aos poucos, mas sem ostentar ou tentar impressionar. Isabela percebia que ele era bem-sucedido. Isso era óbvio pela forma como se vestia e pelo carro que dirigia, mas havia uma humildade nele que a conquistava cada vez mais. Conforme a conversa foi evoluindo, os dois descobriram que tinham mais em comum do que imaginavam. Ambos eram pessoas que carregavam responsabilidades pesadas, que se dedicavam intensamente ao trabalho, que às vezes se sentiam sozinhos mesmo rodeados de pessoas. Gabriel falou sobre a pressão de comandar uma empresa, sobre como às vezes sentia que não tinha ninguém com quem realmente conversar sobre suas preocupações. Isabela, sem entrar em detalhes sobre sua família, contou sobre como às vezes sentia o peso de ser responsável por pessoas que dependiam dela. "Sabe, Isabela, eu nunca tive uma conversa assim na minha vida", admitiu Gabriel depois de quase 1 hora de papo. "Como assim?" perguntou ela, genuinamente curiosa. "Uma conversa de verdade, sabe? Onde eu posso falar sobre coisas que me preocupam, sobre o que sinto, sem medo de ser julgado ou de alguém querer alguma coisa em troca." Isabela se emocionou com aquela confissão. Ela também sentia a mesma coisa, como se pudesse ser ela mesma na presença dele, sem precisar representar ou fingir ser alguém que não era. Quando Gabriel olhou no relógio e viu que já passava da meia-noite, ele se assustou. "Nossa, Isabela, me desculpa, acabei te atrapalhando o trabalho. Você deve estar perdendo tempo por minha causa." Isabela balançou a cabeça, sorrindo. "Não se preocupa, Gabriel. Esse foi o melhor momento do meu dia, de verdade." Os dois saíram da padaria, e Gabriel insistiu para levar Isabela em casa novamente. Durante o caminho, um silêncio confortável se instalou entre eles, cada um processando o que tinha acontecido naquela noite. Quando chegaram perto da casa de Isabela, Gabriel estacionou o carro no mesmo local da vez anterior. "Isabela, eu posso te fazer uma pergunta?" disse ele, parecendo nervoso. "Claro. Você gostaria de me ver de novo? Digo, se encontrar comigo de vez em quando para conversar? Eu sei que você deve ser uma pessoa muito ocupada, mas eu realmente gostei de conversar com você hoje." Isabela sentiu o coração acelerar. Fazia anos que ninguém demonstrava interesse genuíno em sua companhia, que queria conhecê-la melhor simplesmente por quem ela era. "Eu adoraria, Gabriel. De verdade." Gabriel sorriu daquela forma tímida que já estava se tornando familiar para Isabela. "Então, que tal se a gente se encontrar amanhã? No mesmo lugar, no mesmo horário?" Isabela assentiu, sentindo uma empolgação que não sentia há muito tempo. "Combinado." Antes de sair do carro, ela se virou para Gabriel e disse: "Obrigada pela conversa, Gabriel. Fazia tempo que eu não me sentia tão eu mesma." Gabriel ficou observando ela se afastar até sumir na esquina, e pela primeira vez na vida, ele estava ansioso para que o dia seguinte chegasse logo. Ele não sabia explicar o que estava acontecendo com ele, mas sabia que Isabela estava despertando sentimentos que ele nem imaginava que pudesse ter. Na manhã seguinte, Gabriel acordou com uma sensação estranha no peito, uma mistura de ansiedade e alegria que ele nunca tinha experimentado. Ele se pegou pensando em Isabela durante toda a manhã, lembrando de detalhes da conversa da noite anterior,
imaginando sobre o que eles iam conversar no próximo encontro. Pela primeira vez na vida, Gabriel estava descobrindo o que significava sentir saudade de alguém, e embora isso o assustasse um pouco, também o fazia sentir mais vivo do que nunca. Os encontros entre Gabriel e Isabela se tornaram uma rotina nas semanas seguintes. Todas as noites, por volta das 10 horas, ele passava pela região onde ela trabalhava, e os dois saíam para conversar em algum lugar tranquilo. Às vezes era a mesma padaria, às vezes era o carro dele estacionado em alguma rua silenciosa, e outras vezes eles caminhavam pelas ruas menos movimentadas do centro, sempre conversando sobre tudo e sobre nada ao mesmo tempo. Gabriel descobriu que Isabela era uma das pessoas mais inteligentes que já tinha conhecido na vida. Ela tinha opiniões formadas sobre os mais diversos assuntos, sabia falar sobre política, economia, arte, literatura, e sempre o surpreendia com insights que ele jamais teria sozinho. Isabela, por sua vez, estava fascinada pela sensibilidade de Gabriel, pela forma como ele se preocupava com os funcionários da empresa, como tratava as pessoas com respeito, independentemente da posição social delas. Gabriel começou a chegar mais cedo nos encontros, sempre trazendo alguma coisa para Isabela comer ou beber. Ele tinha percebido que ela frequentemente parecia estar com fome, e isso o preocupava. Uma noite, ele trouxe um sanduíche e um suco quente, e quando entregou para ela, Isabela teve que segurar as lágrimas. Fazia muito tempo que ninguém cuidava dela daquela forma, que se preocupava se ela estava com fome, com frio, se estava bem. Gabriel, você não precisa ficar trazendo comida para mim, disse ela, mas era óbvio que estava tocada pelo gesto. Eu sei que não preciso, Isabela. Eu quero. Me faz bem saber que você está bem alimentada. A sinceridade na voz dele fez o coração de Isabela acelerar de uma forma que ela não conseguia controlar. Durante essas conversas, Gabriel começou a se abrir cada vez mais sobre sua vida pessoal. Ele contou sobre a infância solitária, sobre como a mãe sempre foi superprotetora, sobre como se sentia diferente dos outros homens da idade dele. Uma noite, enquanto estavam sentados no carro observando o movimento da rua, Gabriel fez uma confissão que mudou completamente a dinâmica entre eles. Isabela, posso te contar uma coisa que nunca contei para ninguém além do meu melhor amigo? Ela se virou para olhá-lo, percebendo a seriedade no tom da voz dele. Claro, Gabriel. Pode falar o que quiser. Gabriel respirou fundo antes de continuar. Eu nunca tive um relacionamento de verdade na minha vida. Nunca namorei. Nunca beijei uma mulher de verdade. Nunca... Você entende? Isabela ficou em silêncio por alguns segundos, processando o que tinha acabado de ouvir. Ela olhou para Gabriel e viu a vulnerabilidade em seus olhos, a forma como ele estava se expondo completamente para ela. Gabriel, isso não tem nada de errado. Cada pessoa tem seu tempo, sua história. Ele balançou a cabeça, claramente frustrado consigo mesmo. Isabela, eu tenho 30 anos. Todos os homens da minha idade já viveram isso dezenas de vezes. Eu me sinto como se fosse um alienígena às vezes. Isabela estendeu a mão e tocou o rosto dele delicadamente, um gesto que fez Gabriel fechar os olhos e suspirar. Gabriel, olha para mim. Você não é estranho. Você não é menos homem por causa disso. Você é uma das pessoas mais especiais que já conheci na minha vida. A partir daquela confissão, a intimidade emocional entre eles cresceu exponencialmente. Gabriel se sentia livre para falar sobre todos os seus medos e inseguranças, e Isabela o ouvia com uma paciência e uma compreensão que ele nunca tinha experimentado. Ela, por sua vez, começou a se abrir sobre algumas das dificuldades que enfrentava, sempre tomando cuidado para não revelar detalhes sobre o trabalho ou sobre a situação da família, mas deixando Gabriel entender que sua vida não era fácil. Às vezes, eu me sinto tão cansada, Gabriel, como se estivesse carregando um peso que é grande demais para mim. Gabriel segurou a mão dela e disse, você não precisa carregar tudo sozinha, Isabela. Eu estou aqui agora. Uma sexta-feira, 3 semanas depois do primeiro encontro, Gabriel teve uma ideia que o deixou nervoso o dia inteiro. Ele queria convidar Isabela para jantar em um restaurante de verdade, não apenas conversar na padaria ou no carro. Quando a encontrou naquela noite, ele estava visivelmente ansioso. Isabela, eu queria te fazer um convite. Que tal se a gente fosse jantar em um lugar bonito amanhã?
Um restaurante onde a gente possa conversar com mais tranquilidade, onde você possa relaxar um pouco. Isabela hesitou por um momento. Ela sabia que sair com Gabriel em um local público podia ser arriscado, que alguém podia reconhecê-la e fazer comentários, mas a vontade de viver aquele momento especial com ele foi mais forte. Eu adoraria, Gabriel. Mas tem que ser em algum lugar discreto, você entende? Gabriel escolheu um restaurante italiano pequeno e aconchegante, longe do centro da cidade, onde eles pudessem ter privacidade. Quando Isabela chegou no sábado à noite, Gabriel ficou sem palavras. Ela estava usando um vestido preto simples, mas elegante, e tinha arrumado o cabelo de uma forma diferente. Ela estava absolutamente linda, e Gabriel sentiu uma mistura de orgulho e nervosismo ao caminhar com ela até a mesa. Durante o jantar, os dois conversaram sobre sonhos e planos para o futuro. Isabela, pela primeira vez, falou sobre seu desejo de ter um negócio próprio, de ser independente financeiramente. Gabriel a ouvia com admiração, impressionado com a determinação e a inteligência dela. Depois do jantar, Gabriel sugeriu que eles caminhassem um pouco pelo bairro, que era tranquilo e arborizado. Enquanto andavam lado a lado, Isabela percebeu como se sentia bem na companhia dele, como era natural estar ali, como se eles se conhecessem há anos. Gabriel, por sua vez, estava lutando contra um desejo crescente de tocar Isabela, de segurar a mão dela, de mostrar fisicamente o que estava sentindo. Quando pararam embaixo de uma árvore grande, em frente a uma praça pequena e vazia, Gabriel se virou para Isabela e disse: "Posso te fazer uma pergunta?" Ela assentiu. "Como é? Beijar alguém de verdade?" A pergunta saiu com uma inocência tão pura que Isabela sentiu o coração derreter. Isabela olhou nos olhos de Gabriel e viu toda a vulnerabilidade, toda a curiosidade, todo o desejo que ele estava sentindo. Ela se aproximou dele devagar, dando tempo para que ele recuasse se quisesse, mas Gabriel ficou imóvel, olhando para ela como se ela fosse a coisa mais preciosa do mundo. "Você quer descobrir?" perguntou ela baixinho. Gabriel assentiu, sem conseguir falar. Isabela colocou as mãos no rosto dele delicadamente e se aproximou até que seus lábios se tocassem. O beijo começou suave, casto, mas conforme Gabriel relaxou e começou a corresponder, se tornou mais profundo, mais intenso. Quando se separaram, Gabriel estava com os olhos brilhando de emoção. Foi incrível", disse ele, quase sussurrando. Isabela sorriu e abraçou Gabriel, sentindo como ele tremia ligeiramente nos braços dela. "Você é especial, Gabriel. Muito especial." Eles ficaram abraçados embaixo da árvore por vários minutos, cada um processando a intensidade do que tinha acabado de acontecer. Para Gabriel, aquele tinha sido o primeiro beijo verdadeiro da vida, e ele finalmente entendia por que as pessoas falavam tanto sobre isso. Para Isabela, tinha sido o primeiro beijo em anos que foi dado e recebido com amor verdadeiro, sem interesse, sem pressa, apenas pelo prazer puro de estar conectada com alguém especial. Quando Gabriel a levou para casa naquela noite, os dois sabiam que alguma coisa fundamental tinha mudado entre eles. Eles não eram mais apenas dois estranhos que se encontravam para conversar. Eles estavam se apaixonando, e embora isso os assustasse um pouco, também os fazia sentir mais vivos do que nunca. Depois daquele primeiro beijo, a relação entre Gabriel e Isabela mudou completamente. Eles começaram a se encontrar todas as noites, e Gabriel passou a buscar Isabela mais cedo, antes mesmo dela começar a trabalhar. Ele tinha criado uma rotina onde chegava por volta das 8 da noite, e os dois saíam para jantar, conversar ou simplesmente ficar juntos em algum lugar tranquilo. Isabela estava radiante nessas últimas semanas. Pela primeira vez em anos, ela sentia que tinha algo só dela, algo que a fazia feliz independentemente de todas as dificuldades que enfrentava. Gabriel também estava irreconhecível. Carlos tinha comentado várias vezes como ele parecia diferente, mais alegre, mais confiante, como se tivesse encontrado algo que estava procurando a vida inteira sem saber. Uma noite, quando estavam jantando em um restaurante pequeno que tinha se tornado o lugar favorito deles, Gabriel tomou uma decisão que vinha pensando há dias. "Isabela, eu quero te ajudar." Ela olhou para ele sem entender. "Como assim, Gabriel?" Ele respirou fundo antes de continuar. "Eu sei que sua situação financeira não é fácil. Eu posso ver nos seus olhos que você está sempre preocupada com dinheiro, sempre calculando quanto pode gastar. Eu quero ajudar você.
Isabela sentiu um nó na garganta. A oferta de Gabriel era tentadora, especialmente porque ela sabia que ele tinha condições de ajudá-la sem que isso fizesse diferença para ele, mas ela também tinha medo de que isso mudasse a relação entre eles. Gabriel, eu não posso aceitar seu dinheiro, isso não seria certo, disse Isabela, mesmo sabendo como aquela ajuda faria diferença na vida dela e da família. Gabriel segurou a mão dela por cima da mesa. Isabela, não é caridade, é amor. Eu me importo com você, me importo com seu bem-estar. Se você está preocupada com dinheiro, eu também fico preocupado. Deixa eu cuidar de você. A palavra amor ficou ecoando na cabeça de Isabela. Era a primeira vez que um dos dois falava abertamente sobre amor, e ela sentiu o coração acelerar. Você disse amor, sussurrou ela. Gabriel percebeu o que tinha falado e ficou vermelho, mas não voltou atrás. Disse sim, porque é isso que estou sentindo por você, Isabela. Eu te amo. Isabela sentiu os olhos se encherem de lágrimas. Fazia tanto tempo que ninguém falava essas palavras para ela que por um momento ela não soube como reagir. Eu também te amo, Gabriel. Mais do que imaginei que pudesse amar alguém. Os dois ficaram se olhando por alguns segundos, ambos emocionados pela confissão mútua. Gabriel levantou da cadeira, contornou a mesa e beijou Isabela ali mesmo, no meio do restaurante, sem se importar com quem pudesse estar olhando. Quando se separaram, Isabela aceitou a ajuda dele, mas com uma condição. Eu aceito, mas quero que você saiba que isso é temporário. Eu vou conseguir me estabilizar e vou devolver cada centavo. Gabriel sorriu e concordou, mesmo sabendo que jamais deixaria ela devolver nada. A partir daquele dia, a vida de Isabela mudou completamente. Gabriel passou a dar uma quantia mensal para ela, que era mais do que ela conseguia ganhar trabalhando nas ruas. E isso a deixou livre para passar mais tempo com ele, para cuidar melhor da família e para finalmente começar a planejar seu futuro de verdade. Ela parou de trabalhar nas ruas contando para Gabriel que tinha conseguido um emprego melhor e agora podia se dedicar inteiramente ao relacionamento deles e aos seus sonhos. Com o dinheiro de Gabriel, ela conseguiu comprar todos os remédios de que o pai precisava, ajudar a mãe com as despesas da casa e ainda começar a guardar para o sonho da loja. Gabriel estava vivendo os melhores dias da sua vida. Ele acordava animado todas as manhãs, sabendo que ia encontrar Isabela à noite. Ele começou a sair do trabalho mais cedo, delegou mais responsabilidades para os funcionários e passou a viver de verdade pela primeira vez. Isabela o estava ensinando sobre o mundo, sobre pessoas, sobre sentimentos que ele nunca tinha experimentado. Ela o apresentou a livros que ele nunca teria lido, a música que ele nunca teria escutado, a lugares da cidade que ele nunca teria visitado. Gabriel se sentia como se estivesse descobrindo cores que não sabia que existiam. Uma noite, 2 meses depois do primeiro beijo, Gabriel e Isabela estavam no apartamento que ele tinha alugado para os encontros deles, um local onde pudessem ter privacidade total. Eles tinham jantado, conversado e agora estavam deitados no sofá, simplesmente curtindo a companhia um do outro. Gabriel estava passando os dedos pelos cabelos de Isabela quando ela se virou para olhá-lo. Gabriel, posso te perguntar uma coisa? Claro. Você tem certeza de que é isso que você quer? Estar comigo dessa forma? Gabriel a olhou com seriedade. Isabela, eu nunca tive certeza de nada na minha vida como tenho certeza disso. Eu te amo e quero estar com você de todas as formas possíveis. Isabela se aproximou dele e o beijou com uma intensidade que fez Gabriel sentir que ia derreter. Conforme o beijo foi ficando mais profundo, as carícias mais intensas, os dois se entregaram completamente um ao outro. Gabriel estava nervoso, era óbvio, mas Isabela foi paciente, carinhosa, ensinando ele com amor e delicadeza. Quando finalmente se uniram, Gabriel sentiu como se toda a sua vida tivesse levado àquele momento. Era melhor do que qualquer fantasia que ele pudesse ter imaginado, porque era real, porque era com alguém que ele amava de verdade, alguém que o amava de volta. Na manhã seguinte, Gabriel acordou com Isabela dormindo em seus braços, e pela primeira vez na vida, ele entendeu o que significava se sentir completo. Ele ficou observando ela dormir, pensando em como era sortudo por ter encontrado alguém tão especial, alguém que o tinha ensinado a amar e ser amado. Isabela acordou e sorriu ao ver Gabriel olhando para ela. Bom dia, amor, disse ela, e Gabriel sentiu o coração acelerar
ao ouvir aquela palavra. Bom dia, meu amor. Dormiu bem? Melhor do que em anos, respondeu ela, se aconchegando mais nos braços dele. Nas semanas seguintes, Gabriel e Isabela se tornaram inseparáveis. Eles passavam todas as noites juntos, e Gabriel começou a apresentar Isabela aos poucos aspectos da sua vida. Ele a levou para conhecer a empresa, apresentou ela para Carlos como a mulher da vida dele, e começou a falar sobre planos de futuro que incluíam os dois. Isabela, por sua vez, estava cada dia mais apaixonada. Gabriel a tratava como uma rainha, respeitava suas opiniões, apoiava seus sonhos e a fazia sentir que era a mulher mais importante do mundo. Ela começou a sonhar com um futuro onde pudesse apresentar Gabriel para a família, onde pudesse contar para todo mundo sobre o amor da vida dela. Gabriel já estava pensando em casamento. Ele sabia que era cedo, que eles se conheciam há apenas alguns meses, mas também sabia que Isabela era a mulher com quem queria passar o resto da vida. Ele começou a procurar anéis, a pensar em como ia pedir ela em casamento, em como ia contar para a mãe sobre Isabela. Era essa última parte que o deixava mais nervoso. Dona Márcia ainda não sabia sobre Isabela, e Gabriel sabia que ela não ia receber bem a notícia de que ele estava namorando sério com alguém, mas ele estava disposto a enfrentar qualquer obstáculo para ficar com Isabela. Pela primeira vez na vida, Gabriel tinha algo pelo que valia a pena lutar, e ele estava determinado a não deixar nada nem ninguém destruir a felicidade que tinha encontrado. Gabriel estava tão feliz com Isabela que começou a ficar descuidado com os horários e com as desculpas que dava para a mãe. Dona Márcia, que sempre teve controle total sobre a vida do filho, começou a perceber que alguma coisa estava diferente. Gabriel chegava em casa mais tarde, saía mais cedo do trabalho, estava sempre sorrindo e parecia distraído quando ela falava com ele. Nas últimas semanas, ele havia faltado a 3 jantares de domingo na casa dela, sempre com desculpas vagas sobre trabalho ou compromissos importantes. Dona Márcia conhecia o filho melhor do que ninguém e sabia que quando Gabriel mentia, ele não conseguia olhar nos olhos dela. Em uma terça-feira, Dona Márcia decidiu aparecer no escritório de Gabriel sem avisar, como fazia de vez em quando para verificar como estavam os negócios. Quando chegou lá, descobriu que Gabriel havia saído mais cedo, às 4 da tarde, algo que nunca acontecia. Ela perguntou para a secretária dele onde ele tinha ido, mas a funcionária disse que não sabia, apenas que ele havia pedido para cancelar todas as reuniões da tarde, porque tinha um compromisso pessoal importante. Essa informação deixou Dona Márcia extremamente desconfiada. Gabriel nunca, em 30 anos de vida, havia colocado nada pessoal acima do trabalho. Naquela mesma noite, Dona Márcia ligou para Gabriel várias vezes, mas ele não atendeu o telefone. Quando finalmente retornou a ligação, já passava da meia-noite, e ela podia ouvir que ele estava feliz, relaxado, completamente diferente do filho que ela conhecia. Gabriel, onde você estava? Liguei várias vezes. Desculpa, mãe. Estava em uma reunião de negócios que se estendeu, não pude atender. Dona Márcia sabia que ele estava mentindo. Gabriel nunca tinha reuniões de negócios que durassem até aquele horário, e mesmo que tivesse, ele sempre encontrava um tempo para atender às ligações dela. Durante os próximos dias, Dona Márcia começou a investigar discretamente a vida do filho. Ela ligava para o escritório em horários diferentes, para saber se ele estava lá. Passava em frente ao prédio onde ele morava, para ver se o carro estava na garagem. E até pediu para algumas amigas da alta sociedade ficarem atentas para ver se Gabriel estava sendo visto com alguém em restaurantes ou eventos sociais. Quando percebeu que não estava conseguindo descobrir nada por conta própria, Dona Márcia tomou uma decisão que mudaria tudo. Ela contratou um detetive particular. O detetive que Dona Márcia contratou era um homem experiente em casos de infidelidade e investigações familiares. Ela contou para ele que suspeitava que o filho estava escondendo algum relacionamento e que queria saber todos os detalhes sobre a vida pessoal de Gabriel. Eu quero saber com quem meu filho está se envolvendo, onde eles se encontram, o que fazem juntos e, principalmente, quero saber tudo sobre a história dessa pessoa. O detetive garantiu que em uma semana teria todas as informações que ela precisava. Gabriel, completamente alheio ao fato de que estava sendo investigado, continuava vivendo os dias mais felizes da sua vida com Isabela.
Eles tinham estabelecido uma rotina onde se encontravam todas as noites no apartamento que ele havia alugado. Jantavam juntos, conversavam sobre os planos para o futuro, e Gabriel já estava praticamente morando lá com ela. Isabela havia contado para a família que conseguiu um emprego muito bom como assistente executiva, o que explicava por que agora ela tinha mais dinheiro e horários mais flexíveis. A mãe dela, Dona Rosa, estava feliz vendo a filha mais animada e menos estressada, sem imaginar que a mudança na vida de Isabela tinha nome e sobrenome. Uma semana depois, o detetive ligou para Dona Márcia com informações que a deixaram chocada. Senhora Mendes, eu tenho as informações que a senhora pediu sobre seu filho. Posso adiantar que são informações delicadas, e talvez seja melhor conversarmos pessoalmente. Dona Márcia marcou um encontro com o detetive no mesmo dia, e quando chegou ao escritório dele, suas mãos tremiam de ansiedade. O detetive abriu uma pasta cheia de fotos, documentos e relatórios sobre as atividades de Gabriel nas últimas semanas. Seu filho está se relacionando com uma mulher chamada Isabela Santos, de 26 anos, começou o detetive, mostrando fotos de Gabriel e Isabela juntos em restaurantes na rua, entrando e saindo do apartamento. Dona Márcia olhou as fotos e teve que admitir que nunca tinha visto o filho tão feliz, tão relaxado, mas isso só aumentou sua raiva. E o que mais você descobriu sobre essa mulher? O detetive hesitou por um momento antes de continuar. Senhora Mendes, Isabela Santos trabalhava como prostituta na região central da cidade. Ela foi vista várias vezes fazendo programas antes de começar o relacionamento com seu filho. O mundo de Dona Márcia desabou naquele momento. Ela sentiu uma mistura de choque, raiva, nojo e desespero que nunca tinha experimentado na vida. Seu filho, o herdeiro do império que ela havia ajudado a construir, estava se relacionando com uma prostituta. Tem certeza disso? Tem provas? O detetive mostrou mais fotos, depoimentos de outras mulheres que trabalhavam na mesma região, registros de clientes que confirmavam a atividade de Isabela. Não há dúvida, senhora. Ela trabalhou como prostituta por pelo menos 3 anos antes de conhecer seu filho. Dona Márcia saiu do escritório do detetive em estado de choque. Ela dirigiu sem rumo pela cidade por horas, tentando processar a informação que havia recebido. Como Gabriel podia ter se envolvido com uma mulher daquelas? Como ele podia estar tão cego a ponto de não perceber o que ela realmente era? Dona Márcia se sentia traída, humilhada e completamente furiosa com o filho que ela havia criado para ser melhor do que isso. Ela passou a noite inteira acordada, planejando como ia confrontar Gabriel e como ia fazer para separá-lo daquela mulher. Na manhã seguinte, Dona Márcia ligou para Gabriel e disse que precisava falar com ele urgentemente. Gabriel, você vem almoçar comigo hoje. Não aceito não como resposta. Gabriel percebeu algo diferente na voz da mãe, mas pensou que podia ser algum problema com os negócios ou com a saúde dela. Ele cancelou os planos que tinha com Isabela para a tarde e foi até a casa da mãe sem imaginar o que o esperava. Quando Gabriel chegou à casa de Dona Márcia, ela estava na sala, sentada na poltrona onde sempre se sentava quando queria ter conversas sérias com ele. Na mesa de centro, havia uma pasta fechada que Gabriel não conseguia identificar. Gabriel, senta aí que precisamos conversar, disse ela, apontando para o sofá em frente à poltrona. Gabriel sentou, ainda sem entender a gravidade da situação. Dona Márcia abriu a pasta e tirou as primeiras fotos, colocando-as na mesa na frente do filho. Quem é essa mulher, Gabriel? Gabriel olhou as fotos e sentiu o sangue gelar nas veias. Eram fotos dele com Isabela, nos restaurantes onde jantavam, na rua, no prédio do apartamento. Ele olhou para a mãe com uma expressão de choque e medo. Mãe, como você conseguiu essas fotos? Você mandou me seguir? Dona Márcia não respondeu à pergunta. Em vez disso, colocou mais fotos na mesa, desta vez de Isabela sozinha, trabalhando nas ruas. Gabriel, você sabe quem é essa mulher? Você sabe o que ela faz da vida? Gabriel olhou as fotos e sentiu o mundo girar ao seu redor. Ele nunca tinha visto Isabela naquele contexto, nunca tinha feito a conexão entre o trabalho misterioso dela e o que estava vendo nas fotos. Mãe, eu posso explicar, começou Gabriel, mas Dona Márcia o interrompeu imediatamente. Explicar o quê, Gabriel? Explicar como você se envolveu com uma prostituta? Explicar como você está destruindo sua reputação, nossa família, tudo o que construímos por causa de uma mulher dessas?
A raiva na voz de Dona Márcia era palpável, e Gabriel nunca a tinha visto tão furiosa. Ela não é o que você está pensando, mãe. Isabela é uma pessoa especial, uma pessoa que eu amo. Amor? Gritou Dona Márcia, levantando da poltrona. Gabriel, essa mulher está se aproveitando de você. Ela viu que você tem dinheiro e está usando você. Como você pode ser tão ingênuo? Gabriel tentou explicar para a mãe que Isabela não era o que ela estava pensando, que havia circunstâncias que Dona Márcia não conhecia, que o passado de Isabela não definia quem ela realmente era. Mas Dona Márcia não queria ouvir nada. Ela estava cega de raiva e determinada a acabar com aquele relacionamento a qualquer custo. Gabriel, você tem duas opções. Ou você termina com essa mulher hoje mesmo, ou eu vou fazer isso por você. E quando eu fizer, não vai sobrar nada dela para contar história. Gabriel olhou para a mãe com uma firmeza que ela nunca tinha visto nele antes. Mãe, eu não vou terminar com Isabela. Eu amo ela, e ela me ama. O passado dela não importa para mim. Dona Márcia sentiu que estava perdendo o controle sobre o filho pela primeira vez na vida, e isso a deixou ainda mais desesperada. Nos dias seguintes, Dona Márcia começou uma campanha sistemática para destruir o relacionamento de Gabriel com Isabela. Primeiro, ela tentou subornar Isabela diretamente. Ela descobriu onde Isabela morava e apareceu na porta da casa dela numa tarde de quinta-feira. Quando Isabela abriu a porta e viu uma senhora elegante e bem vestida, ela não fez ideia de quem se tratava. Você é Isabela Santos? Perguntou Dona Márcia com um tom gelado. Sou sim. Em que posso ajudá-la? Eu sou Márcia Mendes, mãe de Gabriel. Precisamos conversar. Isabela sentiu o sangue gelar nas veias. Gabriel havia mencionado a mãe várias vezes, sempre com respeito e carinho, mas também havia deixado claro que Dona Márcia era uma pessoa difícil e controladora. Isabela convidou Dona Márcia para entrar, tentando manter a compostura, mas por dentro estava apavorada. Dona Márcia olhou ao redor da casa simples de Isabela, com desprezo mal disfarçado. Vou ser direta com você, Isabela. Eu sei quem você é, sei o que você fazia antes de conhecer meu filho. Sei que você está usando ele para conseguir dinheiro e melhorar de vida. A senhora não me conhece, respondeu Isabela, tentando manter a calma. Eu amo seu filho e ele me ama. Nosso relacionamento não tem nada a ver com dinheiro. Dona Márcia riu com sarcasmo. Amor? Uma prostituta falando de amor? Você realmente acha que pode enganar a todos, não é? Isabela sentiu as palavras como tapas no rosto, mas respirou fundo e tentou se controlar. Senhora Márcia, eu entendo que a senhora esteja preocupada com Gabriel, mas ele é um homem adulto e pode tomar suas próprias decisões. Dona Márcia abriu a bolsa e tirou um envelope gordo. Dentro deste envelope tem 200 mil reais. É seu se você desaparecer da vida do meu filho hoje mesmo. Pegue esse dinheiro, suma da cidade e nunca mais apareça na frente dele. Isabela olhou para o envelope e depois para Dona Márcia. A senhora realmente acha que eu venderia o amor da minha vida por dinheiro? Todo mundo tem um preço, respondeu Dona Márcia friamente. Se 200 mil não é suficiente, me diga quanto você quer. Isabela se levantou da cadeira e apontou para a porta. Eu quero que a senhora saia da minha casa. Agora. Quando Dona Márcia percebeu que Isabela não ia aceitar o suborno, ela mudou de estratégia. Você vai se arrepender dessa decisão, menina. Se você não aceitar sair da vida dele por bem, eu vou fazer você sair por mal. E quando eu terminar com você, Gabriel vai ver quem você realmente é. Isabela não se intimidou. Faça o que quiser, senhora Márcia. Eu não tenho medo da senhora e não vou abandonar Gabriel. Dona Márcia saiu da casa de Isabela com os olhos brilhando de raiva, já planejando os próximos passos da sua campanha. Nos dias seguintes, Dona Márcia começou a espalhar rumores sobre Isabela nos círculos sociais da alta sociedade paulistana. Ela contou para todas as amigas sobre o passado de Isabela, sempre exagerando os detalhes e pintando a situação de forma ainda mais sórdida do que realmente era. Em questão de uma semana, toda a elite de São Paulo estava comentando sobre o escândalo do herdeiro Mendes, que estava se relacionando com uma prostituta. As fofocas chegaram até os círculos empresariais e Gabriel começou a perceber olhares estranhos e sussurros quando aparecia em eventos de trabalho. Gabriel confrontou a mãe sobre os rumores, mas ela negou qualquer envolvimento. Gabriel, eu não posso controlar o que as pessoas falam. Se descobriram sobre sua namoradinha, foi porque vocês não foram discretos o suficiente.
Gabriel sabia que a mãe estava mentindo, mas não conseguia provar nada. Ele tentou proteger Isabela dos comentários maldosos, mas era impossível impedir que as fofocas chegassem até ela. Isabela começou a perceber olhares estranhos quando saía na rua, e algumas pessoas que conhecia do bairro começaram a tratá-la de forma diferente. A situação ficou ainda pior quando Dona Márcia descobriu sobre os planos de Isabela de abrir uma loja. Ela usou a influência que tinha no mundo dos negócios para sabotar qualquer tentativa de Isabela conseguir empréstimos ou parcerias comerciais. Toda vez que Isabela tentava alugar um ponto comercial ou conseguir fornecedores, ela descobria que de última hora alguém havia falado mal dela, ou que os preços tinham aumentado inexplicavelmente, ou que os proprietários tinham mudado de ideia sobre alugar o espaço para ela. Gabriel percebeu que Isabela estava mais triste e preocupada nas últimas semanas, mas quando perguntava o que estava acontecendo, ela tentava disfarçar. Isabela não queria preocupar Gabriel com os ataques que estava sofrendo, e também tinha medo de que ele descobrisse sobre seu passado através da mãe, em vez de ela mesma contar quando se sentisse pronta. Ela estava lutando uma batalha silenciosa contra Dona Márcia, tentando manter seu relacionamento com Gabriel intacto enquanto via seus sonhos profissionais sendo destruídos um por um. A guerra entre Dona Márcia e Isabela atingiu o pico numa sexta-feira à noite. Gabriel havia planejado uma surpresa especial para Isabela. Ele queria levá-la para jantar no parque, onde eles haviam dado o primeiro passeio juntos, e depois revelar que tinha conseguido um ponto comercial perfeito para a loja que ela sonhava em abrir. Ele havia trabalhado em segredo durante semanas, usando seus contatos para conseguir um espaço num shopping center novo e bem localizado. Gabriel estava planejando pedir Isabela em casamento naquela noite, no local que tinha se tornado especial para os dois. Dona Márcia, através do detetive que ainda mantinha contratado, descobriu sobre os planos de Gabriel. Ela sabia que se o filho pedisse Isabela em casamento, seria muito mais difícil separá-los. Desesperada e furiosa, ela tomou uma decisão que chocaria a todos. Na tarde daquela sexta-feira, Dona Márcia foi até o parque onde Gabriel e Isabela costumavam se encontrar, o mesmo local onde eles haviam dado o primeiro passeio e onde Gabriel planejava pedir a namorada em casamento. Ela levou consigo uma lata de gasolina e um isqueiro. O parque tinha um playground pequeno e charmoso que Gabriel e Isabela sempre diziam que era o coração do lugar, onde eles sentavam para conversar e sonhar com o futuro. Dona Márcia derramou gasolina nos brinquedos de madeira, nos bancos, nas árvores pequenas ao redor e ateou fogo em tudo. O incêndio se espalhou rapidamente, destruindo completamente aquela área do parque que era tão especial para Gabriel e Isabela. Quando os bombeiros chegaram, já era tarde demais para salvar alguma coisa. Gabriel soube do incêndio através de uma ligação do síndico do prédio em frente ao parque, que sabia que ele e Isabela frequentavam o local. Quando chegou lá com Isabela, os dois ficaram chocados ao ver a destruição. Isabela começou a chorar, não apenas pela perda do lugar especial, mas porque algo dentro dela dizia que aquilo não tinha sido um acidente. Gabriel estava furioso e confuso, sem entender como algo tão absurdo podia ter acontecido justamente no dia em que ele tinha planos tão importantes para aquele local. Na manhã seguinte, Gabriel recebeu uma ligação anônima. Seu filho, se você quiser saber quem destruiu seu parquinho romântico, pergunte para sua mãe. Gabriel desligou o telefone com as mãos tremendo. Ele não queria acreditar que a mãe fosse capaz de uma coisa daquelas, mas ao mesmo tempo conhecia Dona Márcia bem o suficiente para saber que ela podia fazer qualquer coisa quando estava determinada a conseguir o que queria. Ele dirigiu até a casa da mãe numa fúria que nunca tinha sentido na vida, pronto para confrontá-la sobre tudo, sobre a investigação, sobre os rumores, sobre a sabotagem dos negócios de Isabela e agora, sobre o incêndio. Gabriel entrou na casa da mãe sem bater na porta, algo que nunca tinha feito na vida. Dona Márcia estava na sala, tomando chá tranquilamente, como se nada tivesse acontecido. Quando viu o filho entrar com aquela expressão de fúria, ela nem se assustou. Na verdade, parecia estar esperando por aquele momento. Gabriel, que bom que você veio. Precisamos mesmo conversar. Gabriel parou na frente dela, tremendo de raiva. Mãe, foi você que colocou fogo no parque?
Foi você que destruiu o lugar onde eu e Isabela costumamos ir? Dona Márcia colocou a xícara de chá na mesa devagar, olhando para o filho, com uma calma que deixou Gabriel ainda mais nervoso. Gabriel, senta aí. Vamos conversar como adultos, disse Dona Márcia, apontando para o sofá. Gabriel continuou de pé, cruzando os braços. Eu não vou sentar, mãe. Eu quero uma resposta. Foi você ou não foi? Dona Márcia suspirou como se estivesse lidando com uma criança teimosa. Gabriel, tudo o que eu fiz até agora foi para te proteger. Essa mulher está destruindo sua vida. Está destruindo nossa família e você está cego demais para perceber. Gabriel sentiu uma mistura de choque e decepção, que nunca tinha experimentado. Então foi você mesmo. Você realmente colocou fogo no parque. Eu fiz o que tinha que fazer, respondeu Dona Márcia sem demonstrar nenhum arrependimento. Gabriel, você é meu único filho. Eu dediquei minha vida inteira a criar você, a construir esse império para você herdar, a fazer você se tornar o homem bem-sucedido que você é hoje. Eu não vou deixar uma prostituta destruir tudo isso. Gabriel sentiu como se tivesse levado um soco no estômago. Ouvir a mãe falar daquela forma sobre Isabela, a mulher que ele amava, foi mais doloroso do que ele imaginava que pudesse ser. Mãe, Isabela não é o que você pensa. Você não conhece a história dela, não conhece as circunstâncias que a levaram àquela vida. Ela é uma pessoa boa, uma pessoa que eu amo mais do que qualquer coisa no mundo, disse Gabriel, tentando fazer a mãe entender. Dona Márcia se levantou da poltrona e foi até uma gaveta, de onde tirou mais fotos e documentos. Gabriel, olha isso aqui. Essas são fotos dela com outros homens. Registros de quantas vezes ela foi vista fazendo o programa. Essa mulher transou com dezenas de homens por dinheiro. E você acha que ela te ama de verdade? Gabriel olhou as fotos e documentos que a mãe colocou na sua frente e sentiu uma dor no peito que era quase física. Ele sabia que Isabela tinha um passado, mas ver aqueles detalhes todos, ver as provas concretas do que ela havia feito, foi mais difícil do que ele esperava. Gabriel, você é um homem inteligente. Como você pode acreditar que uma mulher que se vendeu para tantos homens pode realmente amar você? Ela está usando você, meu filho. Ela viu que você tem dinheiro e está se aproveitando da sua inexperiência. As palavras de Dona Márcia começaram a plantar sementes de dúvida na mente de Gabriel. Gabriel saiu da casa da mãe completamente abalado. Ele dirigiu sem rumo pela cidade por horas, tentando processar tudo o que tinha descoberto. Uma parte dele sabia que a mãe estava errada, que Isabela realmente o amava, mas outra parte começou a questionar se ele não estava sendo ingênuo demais. Afinal, ele realmente não tinha experiência com relacionamentos, não sabia como o mundo funcionava nesse aspecto. Talvez a mãe estivesse certa. Talvez Isabela realmente estivesse se aproveitando dele. Quando Gabriel finalmente voltou para casa, Isabela já estava no apartamento, esperando por ele. Ela havia preparado o jantar favorito dele e estava ansiosa para saber como tinha sido o dia dele, sem imaginar a tempestade que estava se formando na cabeça de Gabriel. Amor, você demorou hoje. Estava preocupada, disse Isabela, beijando Gabriel quando ele entrou. Gabriel correspondeu ao beijo, mas Isabela percebeu que havia algo diferente nele, uma frieza que ela nunca tinha sentido antes. Durante o jantar, Gabriel ficou mais calado que o normal, e Isabela tentou puxar conversa, contando sobre o dia dela, sobre os planos para a loja, sobre como estava animada com o futuro deles. Mas Gabriel estava distante, olhando para ela como se a estivesse vendo pela primeira vez. Depois do jantar, quando estavam sentados no sofá, Gabriel finalmente decidiu confrontar Isabela sobre o que havia descoberto. Isabela, preciso te perguntar uma coisa, e quero que você seja completamente honesta comigo. Isabela percebeu a seriedade no tom de Gabriel e ficou alerta. Claro, amor. Pode perguntar o que quiser. Gabriel respirou fundo antes de continuar. Isabela, qual era exatamente o seu trabalho antes de nos conhecermos? E não me venha com essa história de garçonete, porque eu sei que não era isso. Isabela sentiu o mundo desabar ao seu redor. Ela sempre soube que um dia teria que contar a verdade para Gabriel, mas esperava poder escolher o momento certo, a forma certa de explicar tudo. Agora, pela expressão no rosto dele, ela percebeu que ele já sabia de alguma forma. Gabriel, eu posso explicar, começou Isabela, mas Gabriel a interrompeu. Então é verdade? Você realmente trabalhava como prostituta? A palavra saiu da boca de Gabriel como se machucasse,
e Isabela sentiu os olhos se encherem de lágrimas. Gabriel, sim, é verdade. Mas você não entende as circunstâncias. Eu não escolhi aquela vida, eu fui forçada pelas circunstâncias a... Gabriel se levantou do sofá abruptamente, passando as mãos pelos cabelos. Isabela, como você pôde me esconder isso? Como você pôde mentir para mim todos esses meses? Isabela também se levantou, tentando se aproximar dele. Gabriel, eu não menti. Eu apenas não contei tudo ainda, porque tinha medo da sua reação. Eu queria que você me conhecesse, que soubesse quem eu realmente sou, antes de julgar pelo meu passado. Gabriel olhou para ela com uma expressão de dor e confusão. Mas quem você realmente é, Isabela? Como eu posso saber o que é verdade e o que é mentira? Como eu posso saber se você realmente me ama ou se está apenas usando para conseguir uma vida melhor? A pergunta de Gabriel foi como uma punhalada no coração de Isabela. Como você pode me perguntar isso, Gabriel? Depois de tudo o que vivemos juntos, depois de todos os momentos que dividimos, como você pode questionar se eu te amo? Gabriel estava visivelmente abalado, lutando entre o que sentia por Isabela e as dúvidas que a mãe havia plantado na sua cabeça. Isabela, eu não sei mais o que pensar. Eu não tenho experiência com relacionamentos. Eu não sei como funciona. Talvez eu esteja sendo ingênuo. Talvez você realmente esteja me usando. Isabela começou a chorar, percebendo que estava perdendo Gabriel para as manipulações de Dona Márcia. Gabriel, olha para mim, olha nos meus olhos e me diz se você realmente acredita que tudo o que vivemos foi mentira. Me diz se você acredita que quando eu te beijo, quando eu te digo que te amo, quando faço amor com você, é tudo fingimento. Gabriel olhou nos olhos de Isabela e, por um momento, quase acreditou nela, quase se deixou levar pelo amor que sentia. Mas as palavras da mãe ecoavam na sua cabeça, e ele estava confuso demais para conseguir pensar com clareza. Isabela, eu preciso de um tempo para pensar. Preciso entender o que está acontecendo. Preciso processar tudo isso, disse Gabriel, evitando olhar diretamente para ela. Isabela sentiu como se o chão tivesse sumido debaixo dos seus pés. Gabriel, por favor, não faz isso. Não deixe a sua mãe destruir o que a gente tem. Ela está manipulando você. Está usando seu passado contra nós. Gabriel balançou a cabeça, ainda confuso. Eu não sei mais em quem acreditar, Isabela. Eu preciso de espaço. Gabriel pegou algumas roupas e saiu do apartamento, deixando Isabela sozinha e desesperada. Ela passou a noite toda chorando, tentando entender como tudo tinha desmoronado tão rapidamente. Na manhã seguinte, ela tentou ligar para Gabriel várias vezes, mas ele não atendia o telefone. Isabela percebeu que estava perdendo o amor da sua vida e que Dona Márcia havia conseguido exatamente o que queria. Nos dias seguintes, Gabriel se isolou completamente. Ele voltou para o apartamento dele, parou de ir ao trabalho com regularidade e passou a maior parte do tempo trancado em casa, pensando sobre tudo o que havia acontecido. Carlos tentou falar com ele várias vezes, preocupado com o estado emocional do amigo, mas Gabriel não queria conversar com ninguém. Ele estava enfrentando a primeira grande crise emocional da sua vida e não sabia como lidar com ela. Isabela, desesperada e sem ter mais como se sustentar financeiramente, agora que Gabriel não estava mais ajudando, tomou a decisão mais dolorosa da sua vida. Voltou para as ruas. Ela sabia que era arriscado, que poderia ser perigoso depois de tanto tempo longe, mas não via outra opção. Sua família precisava dela e ela não tinha mais nenhuma fonte de renda. Na primeira noite de volta ao trabalho, Isabela chorou durante horas, sentindo como se estivesse traindo tudo o que havia vivido com Gabriel, como se estivesse destruindo a mulher que ele havia ajudado ela a se tornar. Gabriel, sem saber que Isabela havia voltado para as ruas, entrou numa depressão profunda. Ele não conseguia comer direito, não conseguia dormir, não conseguia se concentrar em nada. Pela primeira vez na vida, ele estava experimentando o que era uma dor emocional verdadeira e não sabia como lidar com ela. Carlos finalmente conseguiu convencê-lo a sair de casa e conversar, e foi durante essa conversa que Gabriel percebeu o quanto havia perdido. Gabriel, cara, você está se destruindo por causa disso. Você realmente acha que Isabela estava fingindo? Você viu como ela olhava para você, como ela se comportava quando vocês estavam juntos? Aquilo não era atuação, disse Carlos, tentando fazer o amigo enxergar a realidade. Depois de 3 semanas de separação, Gabriel finalmente começou a enxergar a situação com mais clareza.
A conversa com Carlos havia plantado uma semente de reflexão na sua mente, e ele começou a repensar tudo o que havia acontecido. Ele se lembrava dos momentos que havia vivido com Isabela, da sinceridade nos olhos dela, quando dizia que o amava, da forma como ela se preocupava com ele, como cuidava dele. Gabriel percebeu que havia sido manipulado pela mãe, que havia deixado o medo e a insegurança falarem mais alto que o amor. Uma noite, Gabriel decidiu que não aguentava mais viver sem Isabela. Ele pegou o carro e foi até a casa dela, determinado a se desculpar e tentar reconquistá-la. Quando chegou lá, bateu na porta várias vezes, mas ninguém atendeu. Ele perguntou para os vizinhos se sabiam onde Isabela estava, e uma senhora idosa, que morava ao lado, disse que ela tinha saído para trabalhar e só voltava de madrugada. Gabriel ficou confuso, porque pensava que Isabela havia conseguido um emprego melhor, mas decidiu esperar. Gabriel passou a noite toda esperando Isabela voltar, sentado no carro em frente à casa dela. Quando finalmente a viu chegando por volta das 3 da manhã, o coração dele quase parou. Isabela parecia exausta, triste, e estava usando roupas que ele nunca tinha visto nela. Quando ela o viu ali, parou na calçada, sem saber como reagir. Os dois se olharam por alguns segundos em silêncio, ambos com os olhos cheios de lágrimas. Isabela, disse Gabriel saindo do carro e se aproximando dela devagar. Gabriel, o que você está fazendo aqui? Perguntou Isabela, tentando manter a compostura, mas era óbvio que estava emocionada em vê-lo. Gabriel olhou para ela e percebeu o quanto ela tinha emagrecido nessas 3 semanas, o quanto parecia cansada e abatida. Eu vim pedir desculpas. Eu vim te dizer que cometi o maior erro da minha vida quando duvidei de você. Isabela balançou a cabeça, tentando não chorar. Gabriel, você estava certo em questionar. Eu realmente escondi meu passado de você. Você merece alguém melhor, alguém que não tenha uma história como a minha. Gabriel se aproximou mais, pegando o rosto de Isabela nas mãos. Isabela, escuta bem o que eu vou te falar. Eu não me importo com o seu passado. Eu me importo com quem você é agora, com o que você significa para mim, com o amor que sinto por você. Esses 3 semanas longe de você foram o inferno na terra. Isabela começou a chorar, todas as emoções represadas das últimas semanas finalmente vindo à tona. Gabriel, eu voltei para as ruas. Quando você foi embora, eu não tinha mais como me sustentar. Não tinha como ajudar minha família. Eu voltei para aquela vida terrível. Gabriel sentiu como se tivesse recebido um soco no estômago. Ele nunca havia pensado nas consequências práticas da separação. Nunca havia considerado que Isabela ficaria sem recursos. Isabela, me perdoa. Me perdoa por ter sido tão egoísta, por não ter pensado em como você ia ficar. Os dois se abraçaram ali na rua, chorando, se perdoando, se reencontrando. Gabriel segurou Isabela como se não quisesse mais largar, como se quisesse protegê-la de todo o mal do mundo. Isabela, eu te amo mais do que tudo na minha vida. Eu não quero passar nem mais um dia longe de você. Casa comigo. A proposta saiu espontaneamente, ali na madrugada, na frente da casa simples de Isabela, sem anel, sem preparação, mas com toda a sinceridade do coração. Isabela olhou para Gabriel com surpresa e emoção. Gabriel, você tem certeza? Mesmo sabendo de tudo, mesmo conhecendo meu passado, você realmente quer se casar comigo? Gabriel sorriu, e Isabela percebeu que era o mesmo sorriso tímido que a havia conquistado no primeiro dia. Isabela, eu nunca tive tanta certeza de nada na minha vida. Eu quero me casar com você, quero construir uma família com você, quero envelhecer ao seu lado. Você aceita? Isabela não conseguiu falar, apenas assentiu com a cabeça, sorrindo e chorando ao mesmo tempo. Gabriel a beijou ali mesmo na rua, e os dois sentiram como se estivessem se encontrando novamente depois de anos separados. Gabriel e sua mãe, e toda a pressão que ela vai fazer? Perguntou Isabela preocupada. Gabriel olhou nos olhos dela com uma determinação que Isabela nunca tinha visto antes. Isabela, eu vou enfrentar minha mãe. Vou enfrentar quem for preciso. Você é mais importante para mim do que a aprovação de qualquer pessoa. Na semana seguinte, Gabriel marcou uma reunião com Dona Márcia. Ele chegou à casa da mãe com uma postura completamente diferente, mais confiante, mais maduro. Mãe, eu vim te comunicar uma decisão. Eu vou me casar com Isabela. E você pode aceitar isso ou pode perder seu filho para sempre. Dona Márcia tentou argumentar. Tentou usar os mesmos argumentos de antes,
Mas Gabriel não deu ouvidos. Mãe, Isabela me faz feliz. Pela primeira vez na minha vida, eu sei o que é ser verdadeiramente feliz. Se você me ama de verdade, você vai querer minha felicidade. Dona Márcia percebeu que tinha perdido o controle sobre o filho definitivamente. Gabriel não era mais o menino obediente que sempre fazia o que ela mandava. Ele era um homem apaixonado, determinado a lutar pela mulher que amava. Depois de muito resistir, ela finalmente concordou em conhecer Isabela direito, sem preconceitos, dando uma chance para a nora que tanto havia rejeitado. O primeiro encontro entre Dona Márcia e Isabela foi tenso, mas Isabela se comportou com tanta elegância, educação e inteligência que Dona Márcia não conseguiu encontrar nada para criticar. Isabela falou sobre seus planos de abrir uma loja, sobre como queria construir uma vida digna ao lado de Gabriel, sobre como o amava sinceramente. Aos poucos, Dona Márcia começou a perceber que havia julgado Isabela de forma precipitada. Gabriel e Isabela se casaram 3 meses depois, numa cerimônia pequena, mas emocionante. Isabela usou um vestido simples, mas lindo, e Gabriel não conseguiu segurar as lágrimas quando a viu entrando na igreja. Carlos foi padrinho, e até Dona Márcia estava presente, visivelmente emocionada ao ver a felicidade do filho. Durante a cerimônia, quando Gabriel e Isabela trocaram os votos, ambos falaram sobre segundas chances, sobre amor verdadeiro, sobre como às vezes as melhores coisas da vida vêm dos lugares mais inesperados. Depois do casamento, Gabriel ajudou Isabela a realizar o sonho da loja, que se tornou um sucesso absoluto. Isabela descobriu que tinha um talento natural para os negócios e logo estava ganhando seu próprio dinheiro, sendo independente financeiramente. Gabriel continuou com sua empresa, mas agora com um equilíbrio entre trabalho e vida pessoal que nunca havia tido antes. A família de Isabela finalmente conheceu Gabriel, e todos ficaram impressionados com a gentileza e o respeito com que ele tratava Isabela. O pai de Isabela, que estava melhorando com os novos tratamentos que Gabriel havia proporcionado, deu sua bênção ao casal. Dona Rosa chorou de alegria ao ver a filha finalmente feliz, finalmente livre da vida que havia sido obrigada a levar. Dona Márcia, com o tempo, aprendeu a aceitar e até a gostar de Isabela. Ela percebeu que a nora realmente amava seu filho, que o fazia feliz de uma forma que ela nunca havia conseguido. Isabela sempre tratou Dona Márcia com respeito, mesmo depois de tudo o que havia passado, mostrando uma maturidade e generosidade que conquistaram o coração da sogra. 1 ano depois do casamento, Gabriel e Isabela compraram uma casa linda, onde começaram a planejar o futuro juntos. Eles falavam sobre ter filhos, sobre viajar pelo mundo, sobre envelhecer juntos. Gabriel havia finalmente encontrado o amor verdadeiro, e Isabela havia encontrado alguém que a amava pelo que ela era, não pelo que ela havia sido obrigada a fazer no passado. Juntos, eles provaram que o amor verdadeiro pode superar qualquer obstáculo, qualquer preconceito, qualquer dificuldade, quando duas pessoas estão verdadeiramente comprometidas uma com a outra. E assim, queridos ouvintes, chegamos ao final de mais uma história que nos ensina sobre o poder transformador do amor verdadeiro. Gabriel e Isabela nos mostraram que não importa de onde viemos ou quais foram as circunstâncias que nos trouxeram até aqui. O que realmente importa é quem escolhemos ser a partir do momento em que o amor entra nas nossas vidas. A história de Gabriel nos ensina que nunca é tarde demais para descobrir o amor, para se permitir ser vulnerável, para escolher a felicidade em vez da aprovação dos outros. Ele teve a coragem de enfrentar a família, a sociedade, seus próprios medos, porque entendeu que algumas coisas na vida valem qualquer luta. Isabela nos mostra que nosso passado não define nosso futuro. Por mais difíceis que tenham sido as escolhas que fomos obrigados a fazer, sempre há uma oportunidade de recomeçar, de construir algo novo, de nos tornarmos a pessoa que sempre sonhamos ser. O amor verdadeiro nos vê além das nossas cicatrizes, além dos nossos erros, além das nossas dificuldades. E Dona Márcia? Ela aprendeu que o amor de mãe às vezes significa soltar, significa aceitar que nossos filhos precisam seguir seus próprios caminhos, mesmo quando esses caminhos são diferentes daqueles que planejamos para eles. Lembrem-se sempre, o amor verdadeiro não julga, não condena, não desiste. Ele transforma, ele cura,
Ele constrói pontes onde antes só existiam muros. Quando encontramos alguém que nos ama pelo que somos, não pelo que temos ou pelo que fomos, descobrimos que merecemos toda a felicidade do mundo. Obrigado por mais uma vez me acompanharem nesta jornada. Se esta história tocou o coração de vocês, deixem um like, se inscrevam no canal para não perder nenhuma das próximas histórias e compartilhem com alguém que vocês acham que precisa ouvir esta mensagem de esperança e amor. Lembrem-se, vocês são amados, vocês merecem ser felizes e nunca é tarde demais para uma segunda chance na vida. Até a próxima história e que Deus abençoe a todos vocês.